2024, mais ou menos na metade do ano passado, eu fiquei responsável por analisar um contratipo, que é um negativo de segunda geração, da obra do Sangue Mineiro em 16 milímetros. Quando eu comecei a analisar o filme, eu constatei que 2 dos rolos eles já estavam num estado bem fragilizado, físico, químico. Eu solicitei os outros materiais de guarda, então vieram para mim um outro contratipo em 35 milímetros, que veio de uma cópia em nitrato depositado na Cinemateca em 79. Quando eu comecei a analisar o 35 milímetros, ele é composto por 7 rolos, né? E eu vi que o rolo 1 e o rolo 7 eram constituídos por 2 primeiras partes do filme, e que as cópias de difusão da Cinemateca em 35 milímetros, elas eram compostas pelos 6 primeiros rolos, do rolo 1 ao rolo 6. Esse rolo 7, que só existia no contratipo em 35 milímetros, ele ficou só com um material de guarda. E aí, quando eu fui comparar o rolo 1 e o rolo 7, eu vi que os inícios, que é mais ou menos o primeiro minuto do filme, que é a apresentação de Belo Horizonte, eram muito diferentes. O início do rolo 7 tinha muitas fusões e tinham alguns planos a mais que no rolo 1 não tinham. Eu cheguei a essa conclusão de que eram 2 inícios factualmente diferentes entre si. Eu comparei junto com o 16 milímetros, o rolo 1 do 16 milímetros, que também é uma primeira parte da obra. E aí foi quando a gente começou a constatar que, além do início diferente, o 16 milímetros tinha muitos planos ao longo dos rolos que não tinham no 35. Porque na época de exibição de películas em nitrato, tinham poucas cópias que circulavam, não eram tantas como quando o cinema virou realmente uma grande coisa, assim, né? E as pessoas tomavam decisões, as pessoas que manuseavam filmes na época de exibição, projecionistas ou pessoas responsáveis pelo manuseio durante a exibição dessas obras, se começava a rasgar, se elas estavam muito deterioradas, se as perfurações estavam rompidas, as pessoas cortavam fora planos. Era uma coisa normal, é meio impensável pensar nisso hoje em dia, mas era uma atitude normal das pessoas, assim, né? E agora as pessoas não têm uma oportunidade nova de reassistir esse filme. Por mais que agora o filme esteja mais completo, ele nunca vai estar 100% completo, né? Porque a gente não tem tanta ideia se perdeu mais coisas, e a gente trabalhou com as matrizes que estão depositadas aqui na Cinemateca, então. Mas não deixa de ser uma coisa muito, muito especial. Humberto Mauro, ele é um dos grandes nomes do cinema brasileiro. É um diretor que começa a carreira nos anos 20, lá em Cataguases, ainda no período silencioso. E ele vai trabalhar com cinema até meados dos anos 70, já na fase sonora, né? Então, um diretor que tem uma carreira bem longa. Ele é responsável por grandes clássicos do cinema, inclusive de cinema silencioso, como Brasa Dormida, como Lábios Sem Beijos, e como Sangue Mineiro, que é o último filme do ciclo de Cataguases. O filme conta a história de 2 mulheres que se apaixonam por um mesmo homem, basicamente. Com a questão que a gente está trazendo aqui hoje, né, que é desses 2 inícios para Sangue Mineiro. A primeira hipótese é que, ainda em 1929, antes do lançamento oficial em 1930, Humberto Mauro tenha refeito o início do filme. Isso porque Humberto Mauro podia ter filmado as externas também no Rio de Janeiro, mas ele preferiu filmar na capital de Minas, Belo Horizonte, porque ele queria chamar a atenção do governador para que ele investisse no cinema. Então ele foi e filmou as ruas de Belo Horizonte para mostrar como aquela cidade onde a trama se desenrola era moderna, era dinâmica, mas não é o que transparece de fato nas imagens. Então ele exibiu o filme de meados de 29 até o início de 1930 em sessões privadas para a imprensa, para autoridades, para distribuidoras, inclusive para uma sessão especial para o pessoal da Cinearte, onde estava Adhemar Gonzaga. É possível que, nessa ocasião, Adhemar tenha dito algo no sentido de vamos reformular esse começo, que é a parte mais importante, que é a parte que contextualiza a narrativa, que traz a atmosfera da obra. Vamos tentar reformular no sentido de tornar a cidade um pouco mais dinâmica, mais moderna. Então é possível que ele tenha refeito o início depois dessa sessão privada para o pessoal da Cinearte. E é possível também que esse novo início tenha sido feito nos anos de 1950, por ocasião das retrospectivas do cinema brasileiro, que foi um momento de valorização do cinema nacional, e foi quando Humberto Mauro foi redescoberto, vamos dizer assim. O trabalho de preservação, né, o trabalho que a gente faz aqui, é um trabalho de cuidado para que persista, né, para que o cinema nacional continue a existir, para que as futuras gerações tenham acesso e saibam o que foi feito, mas não somente saibam, como possam também ver. E é muito, muito gratificante, né, a gente tá hoje aqui com tantos materiais de Sangue Mineiro à disposição,
para que essa nova cópia seja feita e que a gente possa também estar tendo essa discussão a respeito desses inícios, desse material inédito que foi encontrado recentemente.